Ok, irmãos, a paz do Senhor, como sempre aqui, meu querido pastor Cristiano, e estamos gravando a aula de instrução da, do estudo 5. Chegamos agora a um ponto fundamental, que é a relação entre nós e o reino, nós os súditos, e o grande rei Jesus. Queremos pedir perdão aos irmãos, e os irmãos façam essa correção com ah, os alunos. Ficou aqui, ó, na página 35. Os súditos do rei e o milênio, né? É que faltou aqui um ponto e vírgula, irmãos. Era para estar assim, ó, os súditos do rei, ponto e vírgula. E o milênio, né? O rei já chegou, o rei está entre nós vimos que ele está reinando, tá? Nós já estamos aqui. A gente está aqui, e aí o milênio ainda não chegou, então o que a gente, como súdito dele, vai fazer? Ou seja, como é a vida daquele que crê que o Senhor Jesus já está reinando e que está esperando o milênio começar com a plenitude do reino? Tá, ele já reina. Tá, é um reino espiritual. Aí como é que eu, súdito, vivo diante desse reino espiritual? Daí essa lição e a lição de número 6. Obviamente, e Deus não nos deixaria de dar entendimento como é que um súdito vive nesse momento em que existe o reino espiritual de Cristo, mas depois ainda vem o reino completo e total. Daí, um dos livros mais importantes da Bíblia, o livro de Mateus. Meu querido pastor, vamos lá. O texto áureo diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ok. Então, nós, os súditos, vivemos esse momento anterior ao milênio, onde nosso rei já reina, mas ainda não é o reino completo e absoluto, é o reino espiritual. A gente vive de olho nele, olhando para ele, com os olhos fixos nele, fixos nele. Ok. Meu pastor, o que isso tem a ver com Mateus? Mateus, né, a gente primeiro, essa compreensão a gente vem construindo, né, já há algum tempo, de que Jesus está reinando. Né? Jesus nunca deixou de reinar, Jesus continua reinando, quando também na primeira vinda, Jesus é rei, e aqui demonstra, né, o texto áureo demonstra que Jesus também está reinando, ele suportou a cruz, ou seja, ele morreu na cruz. Jesus Cristo ressuscitou, o texto áureo levanta isso, ele suportou, ele foi, ele desprezou a afronta quando, por exemplo, quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, mesmo sendo afrontado ali de todas as formas, Jesus fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus, após isso, tudo isso, Jesus ressuscita, Jesus assenta ao trono. Nós temos em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala disso em várias partes. Hebreus 1, por exemplo, Hebreus 1, versículo 3, Hebreus 1, versículo 8, Hebreus 2, versículo 8, Hebreus 2, versículo 9. Então, tem várias passagens em Hebreus mostrando claramente que Jesus Cristo está reinando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Evangelho de Mateus. Mateus, ele escreve, né, 50 anos após o nascimento de Jesus, ele escreve demonstrando, trazendo, primeiro, um reconhecimento de que Jesus Cristo, na sua linhagem hereditária, Jesus Cristo tem direito ao trono. E demonstrando direito, todas as formas do direito, né, que o direito cobre,
Ali Mateus especifica, e Mateus também vai trazer as regras, a forma como nós, que recebemos o Senhor Jesus, devemos viver. Então, o Evangelho de Mateus é crucial para esse entendimento. Então, ele é fundamental, porque Mateus, então, ele além de demonstrar que Cristo é o rei e que reina, ele ainda diz como é que o súdito vive no momento atual do reino de Cristo. Exatamente. Ele é fundamental. É fundamental. Então, todo cristão, né, todo crente, assim, deveríamos, né, conhecer bem o Evangelho de Mateus. A gente precisaria entender, ler, reler, mastigar, ruminar, né, e entender bem esse Evangelho tão importante, que é crucial realmente para a nossa vida cristã. Como é que nós precisamos viver hoje, neste momento, enquanto aguardamos o rei, ou seja, nós servimos ao rei, nós reverenciamos este rei, que é Jesus, e aguardamos a volta desse rei para o seu reinado milenar. Então, como é que a gente vive? Fantástico, fantástico. Então, meu irmão, e olha que interessante. Olha que interessante. A gente vai chegar já já na lição de número 7, que aí vai falar lá do milênio. A lição 7 já começa, prisão de Satanás. Aí a lição 8, como é que é o reino milenar em relação ao próprio Cristo, como é que ele vai ser no reino milenar. Lição 9, os aspectos políticos e econômicos do reino. Lição 10, os aspectos espirituais e físicos do reino, né? Agora, o reino milenar ainda não chegou. Como é que vive aquele que tem essa consciência, mas que tem a consciência de que o mundo não está jogado? Que há um Deus, que há um trono, e Jesus está no trono, tendo um reinado espiritual que é tão poderoso quanto o reinado milenar. Então, olha que interessante. Mateus foi escrito para essas duas finalidades: nos mostrar que Cristo é rei e nos mostrar como a gente tem que viver nesse momento que aguarda o milênio. Daí porque o pastor Cristiano dividiu o estudo 5 e o estudo 6, pegou Mateus e botou no estudo 5 e no estudo 6, nos mostrando, em primeiro lugar, no estudo 5, Jesus como rei, para acabar com qualquer dúvida, e no estudo 6, nos mostrando como é que os súditos vivem nesse momento. E olha que interessante, olha que interessante. Por isso que você vai, no início da lição, literalmente ler o texto áureo. Jesus já está sentado, já está reinando, já tranquilo. Agora, não chegou o reino físico completo e absoluto dele, tá? E aí, como é que a gente vive? Em primeiro lugar, a gente vive com a maior convicção de todos os tempos, de que ele já reina. Então, a lição de hoje é para que o teu aluno saia com a convicção de que ele está reinando. E a próxima lição é como é que ele, à luz dessa convicção, vai viver. Como é que ele, à luz dessa convicção, vai viver. Por isso que você vai ler a introdução. A introdução é fundamental. Por isso que você vai ler, antes de iniciarmos o estudo do Evangelho de Mateus, é preciso compreender que, conforme o nosso textuário, Jesus, nosso Senhor, está desde a sua ressurreição e elevação aos céus, até o presente momento, assentado no trono à direita de Deus, o Pai. Esse tema possui significado importantíssimo para nós. Ninguém se assenta num trono para ficar aguardando para ser rei. Óbvio, né? Fantástico essa sacada, pastor. Ninguém senta no trono para ficar aguardando, ele já está reinando. E no caso de Jesus, não é diferente, ele verdadeiramente reina. Precisamos, então, diferenciar seu reino durante o milênio
do seu reinado atual sobre nós. Essas duas lições foram escritas para te provar que ele reina e como é esse reinado sobre nós. Servimos a um rei, reverenciamos a esse rei, mas aguardamos a volta do rei para o seu reinado de 1000 anos. Lembrando que os eventos que antecederão o milênio são arrebatamento e grande tribulação. Essa Aí, parte não precisa entrar, né? Que agora vai falar de uma que a gente vai tratar mais na frente. Essa última parte aqui falando dos amilenistas. Né? Aí então, você só lê e o aluno, o que é amilenista? Para que é amilenista? Não, isso a gente vai ver depois. Vamos lá. Aqui é onde os amilenistas se perdem. E ao não compreenderem que o Rei Jesus está reinando e que virá para reinar na Terra. Mas não nos preocupamos com amilenistas agora. Esse tema será visto e abordado com profundidade e cautela mais à frente. Então, irmãos, vamos lá. Como é que se vive nesse momento em que Jesus reina, mas o reinado é espiritual, ainda não é completamente físico, como será no milênio? Como é que se vive? Com a convicção completa de que ele é rei. Anotou isso aí? Com a convicção completa que ele é rei. E aí, para ajudar em todos esses textos que o amado pastor Cristiano botou aqui, e ele botou na ordem cronológica de Mateus. Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, Mateus 4. E é lógico que na revista não dava para ele botar todos os textos referentes. Não tinha como. Mas a gente organizou aqui para você, através desse PowerPoint, que você vai ter acesso aqui. E vamos lá, cadê aqui? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Ô, pastor, se não é você aqui, eu estou perdido. Através do PowerPoint que a gente tem aqui, ok, ocultar, e aí vem aqui. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Milênio, assim. Então, através do PowerPoint, vai ficar muito mais fácil para você ministrar. Inclusive, colocamos os números do lado de onde tem na lição. Se você, inclusive, quiser mostrar para o aluno, ele vai acompanhando na revista, no PowerPoint, vai dar tudo certinho. Aqui, ó, vamos lá. Mateus foi escrito, em primeiro lugar, para pegar todo mundo que está agora e que não está vendo o Cristiano. Mateus é fantástico. Cristiano, ninguém está vendo ele no trono em Roma. Ninguém está vendo ele no trono em Jerusalém, Cristiano. Meu Deus do céu, como é que a gente prova que esse homem já é o rei, e o rei que vai governar a terra inteira, e que já está governando, mas o reino dele é espiritual, e a gente tem que se subordinar a esse reino espiritual. Mateus veio para isso. Que coisa fantástica, não é? Deus traz essa revelação gloriosa para as nossas vidas, de que, comprovando, né, colocando todas as provas ali, de carta que Jesus, na mesa, né? Totalmente, de que Jesus Cristo está reinando. Então, Mateus comprova o direito de Jesus, ele demonstra, né, nos seus escritos, o direito de Jesus legal, o direito moral, o direito judicial, o direito profético do trono. Então, Jesus Cristo, então, Mateus, ele traz toda essa noção. E por isso que ele é importante. Ele demonstra, já desde o início, ali, desde o primeiro capítulo, essa chegada do rei, ele traçando, demonstrando desde a genealogia. Né? E a genealogia, a gente vai ver isso, que a genealogia ele começa lá em Mateus capítulo 1, né? Jesus Cristo, filho de Davi, né? E aí filho também de Abraão, ou seja, ele vem da descendência desde Abraão. Ele começa aí, então, Abraão gerou Isaac, né? Ele vai dando essa sequência, né, meu pastor? Vamos lá. Gente, então nós organizamos aqui, primeiro lugar, olha a fria de Mateus. Ele tem que provar que Jesus é rei para judeus e para gentios, e que mesmo não estando no trono em Roma, nem em Jerusalém, ele já está reinando. Né?
Sim, Mateus é muito organizado. Ele era cobrador de impostos, né? Tinha que anotar direitinho. Ele tinha que ter todas as anotações. E uma coisa muito interessante que o pastor Gedeão, teu pai, fala, é que Mateus, certamente, Mateus, ele era prudente, ele não era como o outro cobrador de impostos que aparece também na Bíblia, nós não vamos tratar sobre ele, né, sobre Zaqueu, né, que Mateus, ele agia de forma correta, né? Ele era um cobrador de impostos, mas agia de forma correta, de forma coerente. Ele não roubava nada de ninguém, né? E os textos deixam isso muito claro. Mateus não roubava nada de ninguém. E aí Mateus, ele traz essa estrutura da sua escrita, do seu conhecimento de escrita, da sua forma de anotações, de anotar, tomar nota de tudo, e ele demonstra esse conhecimento, esse entendimento no Evangelho de Mateus. Gente, que homem fantástico. Provar que um rei é rei, sentar num trono físico. Meu Deus, vamos lá. A chegada do rei. Primeira preocupação de Mateus foi essa, né? A questão da descendência. Isso está, irmãos, no 2.1, como está aí. Aí, se seu discípulo quiser acompanhar, está aí no 2.1. Página 38. Página 38, 2.1. Meu pastor, quando se traz a ascendência de Cristo, ou seja, o pai, o avô, o bisavô, o trisavô, essa ascendência, então, prova que Jesus era rei. Filho de Abraão, filho de Davi. Filho de Davi. E aí demonstra a linhagem real, né? A linhagem de assumir o trono. Lá, aí ele vai traz. Nós não vamos ler toda a genealogia, não precisa ler toda a genealogia, mas Mateus traz, e aí ele mostra finaliza, começa no versículo 1, Mateus capítulo 1, versículo 1, e aí ele encerra ainda no versículo 16, também falando sobre Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Né? Aí ele ainda faz uma contagem. 14. Então, 14 gerações de Abraão até, né? Aí 14. Ele ainda faz essa métrica importante, né? Olha, gente, não há dúvidas. Jesus tinha, sim, credenciais para ser o rei, porque veio de Davi. Vamos lá. Mateus faz questão de falar da questão muito interessante do nascimento de Jesus. Vamos lá. O anúncio está na sua revista, no 2.3.1 e no 2.3.2. Como é que esse anúncio aqui do 2.3.1, 2.3.2 nos fazem entender que Jesus tinha direito ao trono? Mateus capítulo 1, versículo 21, nos mostra a profecia, né, ali no qual se referindo à promessa, né, quando o anjo vai até José, para José permanecer com Maria, e aí ele faz um anúncio do nome de Jesus. Esse é um ponto fundamental, muito importante, quando ele fala que ele se chamará, ele fala para José, ele se chamará Jesus, e Jesus significa Jeová é a salvação, demonstrando que Jesus iria salvar o seu povo. Jesus era o Salvador, né? Então a gente tem essa demonstração no anjo, na questão de que Jesus Cristo estava nascendo de uma forma milagrosa, né? Foi concebido, aquele que é concebido vem de Deus. Ele fala para José isso: olha, a sua mulher está concebendo vem de Deus, da parte de Deus, né? E o nome dessa criança seria Jesus Cristo, que salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso no item 2.3.1. Aí no 2.3.2, nós temos o anjo dizendo: olha, fica tranquila que ela é virgem, tá? Ela é virgem, ela não te traiu não, viu, o rapazinho? Ela é virgem para se cumprir aquilo que está em Isaías 7,14, que uma virgem conceberá, tá? E isso para
atrelar que Jesus é filho de Davi, ligado a Davi, ligado à descendência de Davi, e é um sinal de que ele tem acesso ao trono. Exatamente. Então, a comprovação, né, mais uma vez, de que Jesus Cristo é realmente, né, realmente da linhagem real, vou fazer uma redundância aqui, né, perdão, meus amados, mas Jesus Cristo é realmente da linhagem real, e que o nascimento dele, inclusive, já havia sido profetizado por Isaías, e da forma como Jesus Cristo seria concebido, que ele viria de uma virgem, de uma moça virgem, de uma jovem solteira virgem, porque esse termo de jovem solteira era um termo usado pelo povo judeu para identificar uma moça virgem. Então, realmente, Maria ainda era virgem. Maria só deixa de ser virgem quando Jesus Cristo nasce. Aí não tem... Sim, ele teve irmãos. Fisicamente, né? Quando Jesus Cristo nasce, e depois aí a Bíblia ainda mostra que Jesus Cristo teve irmãos e irmãs. Isso, né? Então a Bíblia é muito clara nisso também. Então, a ascendência dele provando que ele é descendente de rei. O anúncio do nascimento, provando que profecias estavam se cumprindo e que ali estava nascendo realmente o novo rei. A questão da adoração, essa é uma questão muito séria, né? Porque adoração, né? Nós temos o 2.3.3 e o 2.3.4, que se refere à questão dos sábios, né? Dos sábios. Meu pastor, só um rei é digno de adoração, né? Exatamente. E a forma como os magos chegam do Oriente e chegam até Herodes, aí eles perguntam: onde está o rei, o novo rei dos judeus? Aquele que nasceu e que é rei dos judeus. Eles chegam declarando, né? Onde está? Nós viemos para adorá-lo. Então, os magos saem do Oriente com o objetivo de adorar um rei, um novo rei dos judeus, do povo judeu, que havia nascido. Então, vieram prestar adoração. E essa adoração só se presta realmente a um rei. E temos ainda a questão do crescimento dele. Meu pastor tratou disso, Mateus tratou, então é importante. Está lá no 2.3.8, né? E interessante como até o crescimento dele é cumprimento de profecia, né? É 2.3.5, né? Ponto 8 ou ponto 5, meu pastor? Eu botei aqui errado, eu vou corrigir, irmãos. É ponto 5, ponto 5. 3.5, né? Isso, eu coloquei errado, perdão. Isso. Que aí Mateus demonstra o cumprimento de Oséias, capítulo 11, versículo 1 a 8, né, que faz referência, né, que juntando os textos ali, faz uma referência, e aí Mateus aplica essa referência, apesar do texto falar acerca do povo de Israel, Mateus pega e aplica acerca da volta de Jesus, a saída de Jesus, o retorno de Jesus do Egito novamente para a sua terra, né? Então, Mateus pega esse texto profético e aplica nesse momento. Ok. Vamos lá. Agora saímos do primeiro ponto, que é a chegada do rei, para a apresentação do rei. Mateus trabalha com essa questão e ele é muito interessante porque todo rei, antes de chegar, tem um servo anunciando que ele vai chegar. E daí, o arauto de Cristo, o servo que anuncia que ele vai chegar, é João Batista. Isso está, meu pastor, no 2.3.7. Isso. E João Batista, né, ele faz uma reflexão acerca do texto de Jonas, do capítulo, também sempre trazendo o texto profético, né, de Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao 10, chamando o povo ao arrependimento, né? E aí a gente tem que, em Mateus, do capítulo 3,
ele traz a profecia acerca de João Batista. E o papel de João Batista é importantíssimo, o papel, né, de João Batista na preparação do caminho do Messias, né? Então, João Batista faz essa ligação, né, Mateus faz essa ligação entre João Batista e a profecia sobre aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Então, aqui nós temos João Batista como o arauto de Jesus Cristo, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Aí a gente tem um texto muito interessante, que é quando João Batista vai batizar Jesus Cristo. A gente tem alguns textos importantes. Quando João Batista fala, por exemplo, que ele não é digno, né? Vem um que é maior, que ele não é digno de atar as sandálias. João Batista, o batismo, do batismo, o batismo. Tem também um momento que João Batista fala que, olha, vem um que é maior do que eu, que tem o poder de vos batizar com o Espírito e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Então, é um que tem o poder de dar um selo real, ou seja, Jesus Cristo teria o poder de nos selar. Nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Então, o selo real do Espírito Santo está nas nossas vidas, né? E João Batista já tinha profetizado acerca disso de também. Que nós fazemos parte desse reino, pelo selo e que nós estamos selados pelo Espírito Santo. A questão do batismo é interessante porque João Batista, como servo, não queria batizar o seu Senhor, né? Ele disse, sou eu que tenho que ser batizado. Jesus diz, calma, vamos cumprir toda a justiça. Faz aí, fica tranquilinho. Agora, olha que interessante. Mateus também apresenta a tentação de Cristo. E aqui no estudo do pastor Cristiano, ele não trouxe textos sobre batismo e a tentação, porque senão ficaria muito grande a revista. Mas a gente está tratando aqui, olha que interessante, irmãos. E a questão da tentação de Cristo foi fundamental para provar que ele, como rei, ele era capaz de simplesmente suportar toda e qualquer situação adversa e vencer em locais adversos. Porque o primeiro homem era num paraíso e caiu. Jesus estava. Tem outros aspectos teológicos, mas a tentação foi um momento importantíssimo porque ele, como rei, estava no momento de intimidade com o Pai. Foi tentado, não caiu. Significa que é alguém que, como rei, absolutamente centrado, né, meu pastor? Não seguia pela fome do momento, não seguia pelo desejo de sucesso. Não. Satanás não conseguiu demovê-lo. A tentação foi mais uma das provas de que quem estava sendo apresentado por Deus como rei tinha autossuficiência para, com tranquilidade e estabilidade, vencer tudo. E aí a demonstração da diferença ali entre o primeiro Adão e o segundo Adão, né, meu pastor? O primeiro Adão é tentado e cai. E ele é tentado numa condição totalmente diferente, que ele está no paraíso, ele está no jardim do Éden. Então, Adão está numa condição totalmente diferente ali, ele é tentado e cai na tentação. Jesus Cristo agora, nesse momento, ele está numa situação adversa, ele está em jejum, está com fome, que a Bíblia fala, e teve fome, fome, teve sede. Jesus Cristo ficou sem comer e sem beber, né? Era um jejum total, um jejum completo, e teve fome, e ele está no deserto, e ele é tentado, né? Satanás se apresenta, mostra os reinos, fala de comida, fala disso, fala daquilo outro, mas Jesus, olha, não, porque eu estou aqui para
servir a Deus, os propósitos do Pai. O Pai é que manda, o Pai é que controla, né? E ele demonstra tudo isso. Mesmo na tentação, Jesus Cristo rejeita todas as coisas de Satanás e ele fala ainda sobre a palavra, né? E ele vence através da palavra. Isso é algo muito fundamental. Jesus Cristo sempre usando a palavra de Deus, aquilo que Deus já havia falado, não somente para confrontar Satanás, mas também demonstrando a força que ele tinha. O papai costuma dizer nesse ponto aqui, que quando Satanás diz, oh, eu te dou tudo, eu te dou tudo. Quando Satanás diz, pula, que Jesus diz, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele está tão consciente de quem ele é, porque, ó, João Batista o apresentou como rei. No batismo, o pai disse, esse é meu filho amado. O pai estava dizendo, o reino chegou para vocês. E ele estava tão consciente de que ele era o rei, que ele não precisava de migalha nenhuma do diabo, porque a terra é dele, tudo é dele, ele tem um controle sobre tudo, inclusive até sobre a própria fome dele. Então, a tentação foi um momento de autoimposição de Cristo, dizendo, meu amigo, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu estou aqui, e eu é que sou o rei. Some. E é interessante que Satanás faz, inclusive, isso, né? Se tu és o Filho de Deus, né? Se tu és realmente... Jesus Cristo simplesmente já valeu, eu não tenho dúvida nenhuma de quem eu sou, né, meu pastor? Jesus Cristo demonstra que ele não tinha dúvida nenhuma de quem ele era e do papel que ele tinha para cumprir. Exato. Vamos lá. Mateus deixa muito claro isso. E a questão da sua investidura, né? Irmãos, quando a gente fala investidura, é o seguinte, rapidamente. Você fez uma comparação, né? É lógico que com Cristo é muito maior. Você fez uma entrevista de emprego. Aí fica esperando 5 dias, aí dizem, ó, você passou, vem aqui e traz os documentos. Aí traz todos os documentos, e aí amanhã você começa. Quando você começa, você foi investido. Você começa o teu trabalho. Então, ó, Jesus foi apresentado, né, pelo arado, pelo batismo, foi tentado, mas manteve sua posição de rei, e quando ele é investido, quando ele começa o seu trabalho, daí o ponto 2.3.9. Agora eu acertei, né? Agora eu acertei. Então, ele começa, vai trabalhar como rei. E ao contrário dos outros reis, meu pastor, foi para as regiões pobres, para as regiões desprezadas. E ele era um rei bem diferente, né? Ele amava seu povo, né? Jesus vai para a região de Cafarnaum, né? E ali aquela região se torna, vamos chamar de base operacional de Jesus Cristo, né? Porque ali estava onde morava Pedro, né? E ali se torna a base do ministério de Jesus Cristo. E aí a gente vê uma questão muito importante, né, de Isaías capítulo 9, versículo 2, que fala, o povo que caminhou em trevas, na escuridão, viu uma grande luz. Então era um povo que realmente estava em trevas. Era um povo que estava rejeitado, abandonado. Sombra da morte. A morte fazia sombra para eles. Era uma região que realmente era uma região que era desprezada, né? O povo, inclusive o povo judeu, falava que da Galileia nunca se levantou profeta. Que é mentira, na verdade, porque Jonas era de lá, era de uma cidade na região da Galileia. Então, e foi um dos maiores profetas, né? Então, para recusar, era de lá de cima. Para recusar a Jesus Cristo, eles inventavam tudo quanto é história, né? A gente não vai inventar, né? Hoje em dia que a gente vê de histórias inventadas, né? E se tornando verdade, é terrível, né, meu pastor? Então, isso já acontecia na época de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vai para essa região que estava em trevas, vê a grande luz de Jesus, é alcançada, porque Jesus Cristo falava isso também, que o ministério dele era para os doentes. O ministério dele era para os doentes, era para quem estava enfermo. E ali era um local realmente
que era desprezado, era um local que ninguém gostava, falava mal, né? E Jesus Cristo vai para ali se apresentar como rei, demonstrar o seu reino, oferecer o seu reino. Gente, é uma coisa linda, né? Eu estou me lembrando agora, rapidamente, aqui a gente pode conversar o tempo que quiser, está te instruindo. Você faz a aula dentro do teu tempo e tal, com o teu aluno. Eu estava me lembrando agora, Cristiano, do fato de Salomão. Salomão, o maior dos filhos de Davi, até Jesus chegar. Né? Jesus chegou, ninguém é maior que ele. Mas Salomão foi o ápice de reino, de glória, de tudo. Meu pastor, você se lembra que Salomão fez um contrato com Irã, o rei de Tiro, né? E ele disse o seguinte, ó, manda aí as riquezas para eu construir aqui a minha casa, o templo, e eu vou te pagar. Pagar com ouro. E Salomão pagou com 10 cidades do norte de Israel. As cidades mais porcariazinha ali, nessa região para onde Jesus foi. E Irão ficou revoltado. Irão disse, ó, tu tá me pagando com cidade pobre, Com de as gente sobras, com nada, né? Com sobra. Pois é, Jesus vai nesses locais pequenos. A Bíblia diz que ele percorria toda a região. Toda a região. E ele começa a trabalhar como rei, indo, cuidando do povo, abençoando o povo, falando com o povo, dizendo o que tem que ser, o que não tem que ser. Era extraordinário. Gente, Mateus é simplesmente fantástico. Mas tá bom. Vamos aqui, que senão a gente não anda. Leis do reino. Leis do reino. Ele, como rei, estabeleceu suas leis, né? E aí nós temos o 2.2, né, meu pastor? Leis do reino. Ou seja, você chegou a falar algo que é muito importante. Jesus, inclusive, foi maior do que Moisés, mas Moisés tinha dito que viria alguém maior do que ele, não é? Já tinha sido anunciado, né? Mas o povo ainda assim, era uma época que o povo judeu, eles tinham Moisés como uma referência, Sim. né? E eles reverenciavam Moisés, né? E aí Jesus Cristo, é interessante a forma como Jesus Cristo chega, e lá no capítulo 5, né, do versículo 17 a 48, Jesus Cristo chega e fala, olha, eu não vim negligenciar ou rejeitar, eu não vim destruir nem a lei, nem os profetas. Eu vim para cumprir. Mas logo em seguida, Jesus Cristo começa a dizer, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus Cristo modifica. Ó, foi dito isso. Na lei, só quem é rei pode fazer isso, meu pastor. Só quem é rei pode fazer isso. Aí a gente tem um texto de Hebreus muito, muito bom, em Hebreus capítulo 3, que pega exatamente essa questão de Moisés e Jesus Cristo. E aí algo que o senhor apresentou uns dias atrás, uma sexta-feira, sobre a questão do direito, né? Sobre o direito de propriedade, sobre o direito de posse, sobre o direito de uso. O senhor trouxe na versão jurídica, né? No juridiquês, como dizem, né? Mas era basicamente sobre isso. E Jesus Cristo, e aí o escritor aos Hebreus, ele traz essa demonstração de que na obra, aí ele faz a comparação sobre, o senhor falou sobre o carro. O escritor aos Hebreus, ele usa a construção de uma casa. Ele fala, olha, na construção de uma casa, tem uma pessoa importante que é quem está construindo. Existe uma pessoa importante ali que está colocando a mão na massa, está trabalhando, é o trabalhador, que está construindo a casa. Mas existe alguém mais importante, que é o dono da casa. O dono da casa é mais importante. Então, Jesus Cristo, nesse direito da propriedade, né, como Jesus Cristo, como rei, aí falou, olha, a lei, ninguém pode... Ele fala, inclusive, olha, quem mudar qualquer questão, quem acrescentar ou tirar qualquer questão daqui, é réu de juízo. Aí ele fala, eu porém vos digo. Aí ele faz algumas mudanças, ele acrescenta algumas outras coisas. Por quê? Porque ele é o autor da lei, ele é o dono da lei,
ele pode modificar e ele pode colocar novas regras, inclusive, porque ele é rei. Somente um rei pode fazer o que Jesus fez. Irmãos, só a título de exemplo. Com Moisés, adulterar era deitar na cama com a mulher dos outros. Com Cristo, Cristo diz, só o fato de você olhar e desejar, você já adulterou no coração. Então, já vai pedir perdão, porque já pecou. Tá? Não vai pedir perdão para ela, porque você não juntou com ela. Nem para o marido dela, você não deu, mas vai pedir perdão para Deus. Então, é rei mesmo. Agora, o quarto ponto é exatamente esse. Mateus faz questão de demonstrar que Jesus é tão rei que ele demonstra o poder do rei. Isso está no ponto 2.3.9. E Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, meu pastor. Isso. Ele é rei sobre a natureza, o poder dele sobre a natureza. Ele tem poder sobre o mundo espiritual. Ele tem poder sobre as doenças. Ele tem poder sobre a humanidade. É poder demais, né? E que diz o texto? Olha, Mateus capítulo 4, versículo 23, eu vou ler o 23 e o 24, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doença e enfermidade entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Jesus curava todos. E aí o versículo 25 fala de todos os lugares que as pessoas partiam para seguir a Jesus, né? Tanto da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de todo o outro lado do Jordão, inclusive. Então, aqui, Mateus, ele é muito radical. Por quê? Porque Mateus aqui, meu pastor, quando ele diz que Jesus é rei, e ele demonstra nos textos que ele tem poder, esse que nós lemos, fala do ponto C, poder sobre as doenças. Mas em outros textos ele demonstra que Jesus tinha poder sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, sobre a humanidade. Então, ele é um rei completamente diferente de todos os reis que estavam tendo, porque Pilatos e César eram reis sobre a humanidade, sobre os homens, mas não tinha poder sobre doença, mundo espiritual e natureza. A gente vê, por exemplo, quando Jesus passa numa árvore, né? Eu nem sei se na época aquela árvore devia ter fruto, mas Jesus passa, procura fruto, não acha fruto nenhum, e aí ele fala para secar. Quando eles voltam, a árvore está seca já. Né? Na volta, a árvore já está seca. Então, poder ali sobre a natureza. Tem poder ainda sobre as tempestades, sobre o vento. Jesus acalma. Jesus tem poder, inclusive, uma outra lei da natureza. Né? Se você tentar andar sobre a água, vai afundar. Né? Aí Jesus demonstra que ele, inclusive, sobre as leis da natureza, as regras da natureza, ele é soberano, porque ele caminha sobre as águas. Ele não só caminha, que quando Pedro fala, se é tu mesmo, Jesus, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus fala, vem. E Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Além de Jesus, a única pessoa, eu costumo dizer isso, que às vezes a gente se apega somente quando Pedro afunda. Mas além de Jesus... Ele andou um pouquinho. Ele andou um pouquinho. Então, além de Jesus, quem teve a oportunidade de andar sobre as águas foi Pedro também, né, meu pastor? Era um rei com poder absoluto. É isso que Mateus demonstra. Um rei com poder absoluto. Bem, como rei, tinha um poder que os outros reis não têm. Está vendo que chega um momento em que Mateus separa Jesus dos demais reis? Que os outros reis tinham genealogia, tinham apresentação, tinham poder, mas o poder de Jesus já é diferente. Aqui no ponto 5,
Jesus é um rei que se separa muito mais dos outros reis, porque ele consegue fazer predições futuras de natureza política, de natureza econômica, de natureza social, meu pastor. Ele, lá Mateus 24, 25, ele diz de um tempo que vai ter conclusão política e que vai ter um que vai politicamente reinar sobre todos. Ele fala de um tempo em que a economia estará problemática, mas que terá uma rápida solução. Ele fala do futuro da sociedade. Ele chega a dizer, Jesus chega a dizer, ó, esse canto lindo aí vai cair todo. E aí, como Mateus foi escrito 50 anos depois do nascimento de Cristo, não é depois da morte não, hein? É o seguinte, Jesus viveu 33 anos, e aí Mateus escreve no ano 50, ano 60, né, meu pastor? Antes da destruição do ano 70. Pegar uma média de 18, 20 anos. 18, 20 anos. 18, 20 anos ali depois da ascensão de Jesus Cristo. Tem gente que diz que Mateus escreve só no ano, depois do ano 70, mas aí não tem como, irmãos, é só fazer um cálculo. Mateus, quando Jesus chamou, tinha no mínimo 25 a 30 anos, porque ele era cobrador de imposto. Ele não podia ser um garoto. Ele não podia ser um garoto. Tá? Fica 20 anos com Jesus. Então, se ele tinha 25, tinha 45. Né? Gente, a vida de um judeu na época era no máximo 50 a 55 anos. Tá. Se com 45, vamos lá, então 25 viveu com Jesus 3 anos, 25, 26, 27, 28, por exemplo, 28. Aí demora 15 a 17 anos, é o tempo exato de realmente escrever. De escrever, ele já está ali na maturidade, já está maduro. O cristianismo, né, ele estava em plena ascensão, estava em crescimento, e aí Mateus tem essa preocupação de escrever, porque está se convertendo tanto judeu quanto gentil, e aí ele escreve, né, o evangelho que carrega o seu nome, aí você vê também, ele assume, né, falando, é eu que estou escrevendo. Né, e ele coloca o nome dele, né, ele se apresenta. Ele não poderia ser um guri. Ele não se guri. escondeu, então ele não podia ser um guri, não podia ser qualquer pessoa, né, não podia ter reservas também acerca dele. Então ele escreve e demonstra quem é ele. E aí ele faz essa inscrição para esse povo que está se convertendo ao cristianismo, tanto judeu quanto gentil. E aí, de uma responsabilidade muito grande, né, pastor? E aí, é óbvio que ele escreve mais ou menos no ano 50, 60, 10 anos antes do cumprimento da profecia, e ele mostra que Jesus é rei justamente por causa disso. Vou colocar aqui o que ele falou que vai acontecer. Não se preocupa, não, vai acontecer. Gente, Jesus é um rei tão diferente que tudo que é predição que ele fez, e Mateus colocou no capítulo 24 e 25, política, econômica, social, tudo se cumpriu. É um rei de qualidade espiritual, um rei altíssimo, e que não é porque não está fisicamente, não está governando tanto que o que ele prometeu aconteceu. Inclusive com a destruição do templo. Destruição do templo, né? A cidade sempre sitiada, aquele momento horrível, né? Que ele fala, não ficará pedra sobre pedra. Meu Deus. Agora vamos lá. Mateus também fala sobre a rejeição do rei. O rei foi rejeitado. Ele descreve a rejeição do rei. Isso aqui é interessante porque a rejeição se dá. Primeiro, na Páscoa, um dos discípulos rejeita Jesus, né? Nós temos... Defende Jesus, né? É terrível, né, meu pastor? Começa a rejeição, começa na perseguição, né? O povo de Israel, alguns
principais do povo de Israel começam a perseguir Jesus. Desde a época em que ele pregava. Desde a época que ele pregava, que ele começou a pregar, já começou a perseguição ali, e já começa um planejamento de morte para tirar a vida de Jesus, para matar Jesus Cristo. Então ali já começa a planejar. E aí a gente vê, né, por exemplo, na página 37 da revista, que essa rejeição, o fato de deles rejeitarem o Messias, e é importante a gente ver isso, que o fato deles rejeitarem o Messias não significa que Jesus deixou de reinar. Eles rejeitaram, mas foram eles que rejeitaram. Jesus continua sendo rei. Né? Jesus continua sendo rei. Mas o fato deles terem rejeitado, o povo de Israel leva essa culpa, esse pecado sobre eles, até que Jesus volte na segunda vinda, né, para poder redimir, porque eles vão precisar de ser redimidos. E eles mesmos vão aclamar Jesus Cristo como sendo o Messias, vão reconhecer e vão aclamar Jesus Cristo. Mas essa rejeição resulta em uma outra questão muito importante para nós, porque a rejeição, foi a partir da rejeição que se inicia também, se é oferecido, é estendido, o plano de salvação é estendido para todas as nações, para alcançar todas as vidas, como nós já falamos anteriormente. Irmãos, olha que coisa. Então, eu botei aqui Páscoa, mas o início da rejeição já foi bem antes, desde a época, né? Quando ele começa a pregar. Na Páscoa, ele tem a rejeição interna, um dos seus discípulos, ele tem a traição, então, e aí vem os julgamentos. A rejeição, se o pastor quiser, o texto de Mateus é Mateus 12, a partir do versículo 14, né, que quando eles começam a tramar, os principais ali do povo de Israel, começam a tramar a morte de Jesus Cristo. Então, ali já rejeitado. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque Mateus não tem medo. Se Mateus estivesse mentindo, ele contaria a história só do lado positivo. Ele não falaria de rejeição. Né? Ele não falaria da Páscoa, da traição. E todo reinado tem esse tipo de desgaste. Os julgamentos, Mateus deixou bem claro, o julgamento feito ali perante o sumo sacerdote, o julgamento perante o Sinédrio, perante Pilatos, né? E isso é mais uma prova do reinado de Cristo, porque o reino de Cristo, ele não foi aceito pelo reino humano, tanto é que foi julgado, teve a rejeição. Engraçado que o que mais me chama a atenção é que, mesmo tendo a rejeição, Jesus não se demoveu do propósito dele. Do propósito dele. Sim. Independente da rejeição, independente dos julgamentos, porque agora vem. Só um rei soberano é capaz disso, né, meu pastor? Só um rei que tem tudo tanto qualidades materiais quanto qualidades espirituais, né? Tanto qualidades humanas quanto qualidades sobrenaturais. Só um rei sobrenatural é capaz disso, né? Só um rei que tem essa dimensão humana e sobrenatural que ele é capaz de fazer essa coisa. Ele estava na cruz, conversando com o Pai, pedindo para que perdoasse, porque eles não tinham noção de que estavam matando um rei, né? Exatamente, que não estava matando o próprio Cristo, né? O Messias, o Filho de Deus. Meu Deus do céu! A rejeição dele não o tira do propósito e dessa capacidade de, com uma
capacidade superior continuar reinando, porque na cruz, que é o auge da rejeição, ele faz pedido, ele abençoa, ele diz para um que vai salvar e entrego meu espírito na tua mão, quer dizer, tinha controle de tudo. Jesus era um rei que, em momentos adversos, reinava numa tranquilidade. Estava morrendo e morrendo como rei. Exato, exato. E, inclusive, é importante a gente ressaltar que mesmo naquele momento que Jesus fala Lama, lama, Eli, sabachthani, né? Eli, lama, sabachthani, que Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Não é porque Deus havia desamparado a Jesus Cristo, mas é porque naquele momento Jesus estava carregando sobre ele todos os pecados. Então, os pecados, o que o pecado faz? A Bíblia nos mostra claramente, o pecado nos afasta de Deus, né? Então, como ele estava carregando todos os pecados, ele sentiu o afastamento do Pai. Então, olha que interessante esse momento. Não é porque ele estava sendo rejeitado por Deus, o Pai, não. É por causa desse afastamento que ele teve em função do pecado que ele estava carregando. E na cruz não deixou de ser rei, não deixou de reinar, rapaz. Mateus é fantástico demais. Dos condenados com ele para morrer na cruz fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus Cristo fala, não, fique tranquilo, hoje mesmo. Estarás comigo. Quem é que está morrendo, pastor? É um rei. Não, quem é que está morrendo que é capaz de fazer uma coisa dessa? É um rei. Se fosse outro, você vai estar comigo, preocupa não. Se fosse outro, se fosse um de nós, ele ia falar, tu te vira, eu com meus problemas, você com os teus problemas, né? Mas Jesus ali demonstra o seu reinado, que ele é o rei. E fala, não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não só o rei Jesus Cristo como rei, que é capaz de fazer, né, meu pastor? Quando você vê início, meio e fim da vida de Cristo como rei, é completamente diferente dos demais. Meu Deus do céu. E Mateus comprova isso. Não. E aí vem o ponto auge, né? A confirmação do rei. Ele ressuscita. Ninguém, meu Deus, tentaram impedir, mas ele ressuscita. Isso significa que aqui está a maior diferença do reinado dele para com os outros. Porque Mateus é isso, irmãos, entenda. Mateus começa falando de Cristo como rei, e aí tem uma certa semelhança com os outros reis. A partir do momento que ele começa a trabalhar como rei, já começa a diferença. E aí a diferença vai aumentando de tal forma que, quando chega no final de Mateus, que ele traz a ressurreição, acabou. Nenhum rei é como ele. Porque a ressurreição diz que ele tem poder sobre a morte. Diz que ele tem poder sobre os reinos. E diz que ele tem poder sobre os discípulos. Sobre a morte, porque ele vive. Sobre os reinos, porque ele diz, eu sou todo-poderoso, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E sobre os discípulos, vá e faça discípulos. Vá e faça discípulos. Meu Deus, se tinha alguma dúvida de que Jesus era rei, agora não tem mais. Mateus foi escrito para isso. Mateus traz totalmente essa noção exata de que, desde o início até o final, Jesus Cristo é rei e continua reinando. E, meu pastor, aí vem a resposta à primeira pergunta. Se ele é rei, e ele é esse grande rei, e o reinado dele agora é espiritual, como é que um discípulo vive? Grande comissão. Ele deixou. Jesus quer que a gente viva pregando o evangelho. A forma de viver, né, que nós temos como súditos do rei, é pregando o evangelho, é anunciando o rei, anunciando o reinado de Jesus que nós temos hoje, o espiritual, e anunciando que esse rei vai voltar para reinar fisicamente nessa terra.
Então, essa é a nossa comissão. Nós devemos anunciar esse evangelho, né, que são as boas novas. É a nossa vida. É a nossa vida. Tá, mas a questão é a seguinte, tá? Então, aqui, tá aqui a lição. Estudo 5. Os súditos do rei. Ponto e vírgula. E o milênio? Tá, então o milênio ainda não chegou. Então, qual é o primeiro propósito da vida de um súdito do rei? Evangelismo. Esse é o primeiro propósito. Tá, mas peraí. Mas ainda é rei. Não é para a gente partir para cima, quebrar tudo que tem de injustiça, ir contra todas as leis, fazer revolução, quebrar tudo, arrebentar tudo e se posicionar em todos os aspectos, né? Eu tenho que assumir uma posição nos aspectos de tudo que está acontecendo. O reino não já começou? O reino começou, sim, com certeza. Jesus Cristo está reinando. Mas o reino já alcançou a sua plenitude? Não, meu pastor, não, ainda não. Então, olha que interessante. Como é que a gente vive se o reino já começou e Mateus deu provas inequívocas? O reino já começou, sim. Mas a plenitude do reino, ainda não, irmãos. A gente vive com sabedorias, entendendo que o reino já começou, mas a plenitude ainda não veio. Nós vamos explicar já já o que é isso. Ó. Presta atenção. No Velho Testamento, Deus sempre reinou. Veio Cristo, o reino se tornou presente. Com a igreja, o reino continua? Continua. Mas Cristo já reina, sim. Mas a plenitude do reino já chegou? Ainda não. Na grande tribulação, que virá, Cristo não deixa de reinar. Tanto é que tudo vai acontecer como ele disse. Por causa da vontade dele, conforme ele disse. Exato, exato. Agora, a plenitude começa no milênio. A plenitude começa no milênio e alcança o máximo na eternidade. Chega ao ápice. Aí chega ao ápice. Com todo o reino, todas as leis, com tudo. Nós temos que entender que o reino já começou, mas a plenitude ainda não iniciou. Pode dar um exemplo, meu pastor? É lógico que eu posso. Só um pouquinho, deixa eu parar aqui a partilha. Vou lhe dar um exemplo para que você compreenda o que nós estamos falando. Então, vamos lá. Presta atenção. Na época de Cristo, todo mundo que recebe Cristo era considerado filho de quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Então, vamos lá. Pastor Cristiano. Um escravo que aceitasse Jesus como Salvador, ele era filho de Deus? Sim, com certeza. Tinha que ser recebido na igreja? Na igreja, como irmão? Como irmão em Cristo, filho de Deus. Igual a todo mundo? Igual a todos os outros. Então ele tinha o direito de chegar, o patrão dele dizer, não sou mais escravo. Aí não. Aí não podia. Porque as regras pertinentes a este momento, ao momento que é o momento, aquele momento da vida do escravo, ela se mantém, porque nós não estamos na plenitude do reino. É na plenitude do reino que tudo. Aí sim, aí na plenitude do reino, aí sim, aí quando a palavra fala, né, que não há escravo, não há livre, não há, né, meu pastor, o texto bíblico, acho que é Gálatas, né? Gálatas 3. Agora dá para entender que Paulo não está louco, né? Paulo diz em Gálatas 3, versículo de número 26 em diante. Escute. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo.
Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Então, o escravo era filho de Deus e batizou, revestiu de Cristo. E aí, versículo 28. Não há mais judeu, nem grego. Não há mais servo, nem livre. Então, é todo mundo igual, mas dentro da igreja. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, agora sim dá para entender que Paulo não estava doido. Lá em Efésios. Nem se contradizendo, né, meu pastor? Porque algumas pessoas pegam os textos isolados e aí falam, não, tá vendo aqui ele fala uma coisa, aqui ele fala outra, está se contradizendo. Não está contradizendo. É porque o momento é diferente. O momento, quando nós estamos entre irmãos, nós estamos vivendo o corpo de Cristo. Né? Então, ali é o reino do Senhor, né, vivendo do corpo de Cristo. Mas, na relação humana, na relação de convívio humano, aí segue as regras humanas, as leis humanas. O reino de Cristo ainda não se manifestou completamente. Na sua plenitude. O reino ainda não está na sua plenitude implantado. Porque Gálatas, capítulo de número... Efésios, né? Gálatas não, Efésios, capítulo 6, diz assim, deixa eu pegar aqui, vem, honra o pai e a mãe. Ah, tá aqui, ó. Vós, servos, Efésios 6 e 5. O mesmo Paulo que diz que todo mundo que aceitou Jesus é filho de Deus, o escravo é filho de Deus. E aí não tem diferença entre não escravo, tem diferença. Livre. Ele, em Efésios, capítulo 6, diz assim no versículo de número 5. Vós, servos, obedeceis a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como os servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Ou seja, Paulo chega ao ponto de dizer, não é para chegar para o patrão e dizer, olha, eu sou crente, Jesus já me libertou, então não sou mais seu escravo. Paulo tinha essa dimensão, ó. Jesus já está reinando? Já. Completamente dentro da igreja? Completamente dentro da igreja. Mas as coisas não se transformaram do dia para a noite. Há tempo para tudo. O milênio vai ser esse momento em que as regras de Deus chegarão completamente. Então, o crente tem que entender, olha, eu já tenho um rei. E a gente ainda, como servos, como filhos de Deus, a nossa justiça ainda tem que sobressair a justiça dos outros. Como filho de Deus, quando nós servimos, nós temos que trabalhar, que a palavra ainda fala, que se a gente faz somente o que é mandado, a gente é inútil, né? Então a gente tem que sobressair, inclusive nessa questão de não fazer somente o que é mandado, fazer além, trabalhar mais, né? Então as regras colocadas, inclusive na questão, né, quando Jesus Cristo estabelece lá com relação ao adultério, Jesus Cristo fala, olha, lá estava escrito o seguinte, se você coabitar com a mulher do próximo, você vai ser réu. Agora eu te falo, porém eu vos digo, se você olhar e desejar, você já pecou. Né? Então, nós vamos ver conforme as regras, mas existem ainda, nós estamos diante de um governo terreno, que não é o reino milenar de Jesus Cristo. E essa diferença a gente precisa compreender também, conforme o senhor está explicando, e trazendo esse exemplo do escravo. Né, trazendo como exemplo do escravo. Por isso que cristão paga imposto de renda. Não venha me dizer como um maluco, teve um maluco, pastor, que disse assim, não,
O reino de Cristo já se estabeleceu, eu sou servo do reino de Cristo, eu sou irmão de Cristo, então, como irmão de Cristo, eu não preciso pagar imposto de renda. Aí perguntaram para ele, no fisco, né, na Receita Federal, por quê? Aí ele explicou corretamente, ele disse, olha, quando Davi venceu o Golias, uma das prerrogativas é que Davi e sua descendência eternamente não pagariam mais impostos. Eu sou filho, irmão de Cristo. Então, olha a ilação do cara. Em decorrência disso, eu sou filho do dono do mundo. Quem é filho do dono não precisa mais pagar. Meu pai é dono de tudo isso aqui, eu não preciso pagar imposto. Ele não entendeu que não tinha chegado ainda o milênio. E que aí a gente não paga mais imposto, é no milênio. E aí a Receita disse, então tá bom, maluco, não tem problema. O processo continuou, tomaram a casa dele, e ele está sem casa. E está assim perguntando, mas o que foi que houve? Aí o indivíduo, por não entender Deus não me isso, protegeu. Por não entender isso, aí não compreende, aí acha que está tudo errado, que a Bíblia não deu certo, que o pastor está ensinando errado, gente. E aí esse é um dos problemas, pastor, da teologia da prosperidade. Sim. Esse é um dos grandes problemas da teologia da prosperidade, que pega textos que são relacionados ao milênio para demonstrar que todo mundo tem que ser rico, e se não for rico, tem alguma coisa errada, que quem serve a Jesus, quem é crente é rico, é isso, é aquilo outro, tem que ter posses. E quando dá tudo errado, e quando você está trabalhando, está correndo atrás, está suando e não sei o que, as coisas ainda assim estão difíceis. E aí? Então eu não sou filho de Deus, né? Aí a gente precisa entender os textos e os tempos e as épocas a que os textos se referem. Gente, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, sabe por quê? Porque nós sabemos que o Senhor reina, mas a gente ora pelas autoridades. Eu não reconheço autoridade nenhuma, senão Jesus Cristo. Não, a gente ora pelas autoridades, a gente vota, a gente prega o evangelho, a gente paga imposto. Entenda que não adianta você se ajoelhar e dizer, olha, Deus já está reinando. Então, se Deus já está reinando, eu não posso passar dificuldades, eu não posso ter doenças. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso sofrer. Tudo que nós vamos estudar sobre o milênio vai chegar. Mas Cristo não está reinando? O reino já chegou? Já chegou. Mas toda a glória dele ainda não chegou. Tá certo? Tá que a gente não vai se subordinar a leis humanas que contrariem a palavra de Deus. Tá? Nesse ponto a gente pode recusar. Nesse ponto a gente recusa. Tá? Então, sem nenhum problema. Agora, enquanto o reino de Deus for espiritual, entenda o seguinte, que a gente vai vivendo e o que se espera do discípulo. São duas coisas. Primeiro, pregação do evangelho. Você tem que levar o evangelho. É isso que se espera do discípulo. E, em segundo lugar, juízo. Para entender que tudo aquilo que vem no milênio é no milênio, não é agora. E Paulo, não sei se eu tenho a imagem aí, né, meu pastor, se eu falando lá da questão de Paulo, Paulo fala ali acerca do escravo para ele servir, e servir da melhor forma ainda, não servir melhor do que os outros ainda, porque Paulo estava tentando evitar uma atrocidade terrível, né? Teve essa atrocidade aqui, ó. Paulo estava tentando evitar uma atrocidade terrível. Teve essa atrocidade. E, gente, isso aqui foi verdadeiro, ó. Isso aqui foi verdadeiro, ó. Tá no Facebook, ó. O Crasso, que era um dos grandes generais romanos, após a revolta de Espartaco,
Quando ele prendeu, Espartaco foi um escravo que simplesmente se rebelou. Isso, eu sou livre. Isso. Aí, Márcio Licínio Crasso. Agora, ele não conhecia Cristo. Né? Ele se rebelou porque queria mesmo. Ele queria deixar de ser escravo. O general romano, ele simplesmente orquestrou uma das mais chocantes demonstrações de poder da história romana. O que ele fez? Ele, depois de vencer Espartacus, crucificou 6.000 escravos na Via Ápia. Olha o que Paulo estava evitando. Paulo estava dizendo, amigo, presta atenção, dentro da igreja, reino completo. Fora da igreja, existem leis. Por isso que a igreja vai salgando a terra para ir trazendo o reino de Deus para a terra. Mas a igreja vai conseguir implantar o reino de Deus completamente, como muita gente diz? Não. Quem implanta o reino de Deus completamente é Cristo no milênio e depois da eternidade. Então, Paulo, duvido que tem crente aqui no meio, porque os crentes não se rebelaram. Os crentes continuaram servindo a Deus. Muita gente vê contradição na Bíblia, por causa disso. Ah, mas se Jesus falou isso, então por que os crentes ainda estão assim? E Paulo, quando escreve a Filemon, né, pastor, ele escreve sobre o escravo que tinha fugido. Onésimo, e diz, perdoa. Aí ele escreve, recebe, ele vai voltar, por quê? Porque Paulo, pelo jeito, pelo que tu indica, Paulo havia conversado com Onésimo, Paulo havia orientado, falou, o escravo fugiu e deve ter falado, não, agora sou cristão, Paulo. Não vamos imaginar, né? Aqui vamos imaginar, não, agora eu sou cristão, agora sirvo a Jesus. Por isso eu deixei de ser escravo. Eu fugi do meu patrão. Aí Paulo vai orientar, fala, não, é o seguinte, você continua sendo escravo. Aqui você continua sendo escravo. Porque a lei, né, é essa. A forma agora é essa. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar voltar. Só que eu tenho contato com Filemon. Filemon é cristão. Leva essa carta. Aí você vai levar essa carta aqui. Eu vou escrever uma carta para Filemon. E aí ele vai, porque ele também é cristão. Então, ele é cristão, ele já recebeu Jesus Cristo, e ele vai te receber, né? E aí ele vai te tratar lá, né, de alguma forma. E Paulo escreve a Filemon sobre Onésimo, né, para ele receber Onésimo de volta, para não fazer isso aí, né, para não acabar com a vida dele, chicotear, bater, espancar, matar, porque o dono do escravo, ele podia, inclusive, matar o escravo que não tinha problema nenhum, ele não era sentenciado, não tinha nenhum juízo contra ele, porque o escravo era propriedade dele. Então, Paulo escreve a Filemon com esse objetivo, para que Onésimo não fosse sacrificado, fosse morto, né, espancado, né, e açoitado e tudo mais. Olha, Onésimo, por isso que o pastor falou, estou aqui fazendo um pedido. Estou aqui fazendo uma ilação. Exatamente. O que acontece? Onésimo, quando fugiu de Filemon, ele, ao que parece, meu pastor, ainda era escravo. Ao que parece, ele aceita Jesus através de Paulo. Ele aceita depois, né? Ele aceita depois. Ao que parece. O que você colocou, muitos irmãos também acreditam nisso. Acreditam que ele era crente, aí por isso fugiu. Não, inclusive, eu falei, a gente está pensando aqui que pode é uma hipótese. Não, mas essa tese é uma tese que muitos irmãos defendem, sabia? Meu pastor, nem sabia. Você fez assim uma hipótese, mas geral. Muita gente defende. Mas pela história, a tese maior é que realmente ele tinha fugido, encontrou Paulo, aceitou Jesus, e aí Paulo diz o seguinte, leve essa carta, volta para ele, volta a ser servo dele,
E a jogada é a seguinte: diz para ele que quando eu sair daqui, tudo que está te devendo, todo prejuízo que você deu, eu pago. Pode deixar que eu pago. Então, aí a gente fica assim, né? Puxa vida. Gente, presta atenção. A lição é para que você chegue a essas duas conclusões. Primeira conclusão: Mateus deixou claro que Jesus era rei mesmo, e um rei que foi, durante os capítulos de Mateus, se diferenciando de todos os demais. Então, qual é a consequência disso? Como é que a gente vive? Vive para pregar o evangelho. E, além de pregar o evangelho, vive com consciência de que, mesmo Jesus sendo rei, tudo que o milênio promete vai vir no milênio, porque Deus é dono de todas as coisas. A igreja luta para a implantação dos valores do reino. Exato. Mas a igreja entende que ela pode ser rejeitada. Porque Cristo ainda não está reinando fisicamente. E muitos desses valores já estão mudando a sociedade, né, meu pastor? Não, por causa da igreja. Por causa da igreja. Por causa da igreja. Muitos desses valores a lei áurea, que havia antigamente, a lei áurea, né? E você vê que isso se espalhou para o mundo inteiro por causa do evangelho, não foi por causa de outra coisa, não, pastor. É Cristo. Foi por causa do evangelho sendo anunciado. Aí as pessoas vão se tornando cristãs, vão entendendo o evangelho, vão entendendo a palavra de Deus, e as coisas vão mudando. A gente não pode ficar naquela de dizer, não, isso é só no milênio, deixa para lá, não vou trabalhar. Não, você tem que trabalhar com os valores do reino, porque muita coisa já é mudada aqui. Mesmo sabendo que tudo vai ser transformado lá na frente, você tem que mudar tudo aqui, trabalhar através do evangelho. Agora, tem que ter calma, dizendo, eu preguei e não aconteceu. Eu preguei e a lei tal não passou. Gente... E o governo tal não caiu, ou o governo X não subiu. Gente, acorda! Mas... Justiça completa e tudo é só no milênio e depois na eternidade. Faz como Mateus. A gente quer encerrar te ensinando isso. Mateus, ele tinha o Espírito Santo dentro dele, como a gente tem. Mateus escreve um livro para provar que Jesus era rei, estava reinando. Quando, na verdade, quem estava descendo a bordoada em todo mundo era César. E Mateus não deixou de provar que ele estava reinando. Agora, em razão de Mateus ter feito a parte dele, que hoje a gente faz a nossa. Divulga o evangelho. Muita coisa vai se modificando. Que a gente não pode tomar aquela posição, que é só no milênio, que é só no milênio. Não, trabalhe agora. Trabalhe agora. Trabalhe agora. Muita coisa está mudando. Mas tem coisa que realmente é só no milênio. E mesmo assim a gente não desiste de semear o evangelho. Porque todo poder foi dado e a única coisa que ele espera da gente é o quê? Evangelismo. Vá, ensine, faça discípulos. Fazer discípulos de todas as nações. Então, quem está aqui dizendo, o Jesus reina? Então, eu vou botar para quebrar, eu estou por cima da onda, eu sou bem tal, vou viver no bem bom. Nada vai me acontecer, eu não posso ser preso, eu não posso... que teologia estranha, né? Está com a ideia totalmente deturpada do reino que está estabelecido agora, da forma que a gente vive no reino atual. Pastor, o reino já existe? O reino já existe, mas não chegou na sua plenitude. É o já, mas ainda não. Gravou? Já existe o reino? Já. Está na plenitude? Ainda não. E a gente vai vivendo com fé, porque quem é fiel nesse momento, quando chegar à plenitude, ele vai receber. Foste fiel no pouco. Entra no muito, entra no gozo do teu Senhor, hein? Sobre o muito te colocarei.
E é o que Paulo fala, né? A expectativa de Paulo sempre foi para esse futuro, né, meu pastor? A expectativa de Paulo não foi para receber nada aqui. A expectativa de Paulo sempre foi para esse futuro. E ele não se eximiu, apesar da expectativa ser para o futuro, foi que conduziu a ele trabalhar muito mais. Porque ele falou: se eu semear mais, se eu trabalhar mais, se eu produzir mais, se eu evangelizar mais, meu amigo, eu estou semeando lá no céu, eu estou preparando para minha, eu estou depositando, né, para o meu futuro. Meu irmão, querido irmão, professor, boa aula, o Senhor te abençoe. Esta é uma aula que eu gostaria muito, se você pudesse pegar uma TV e essa aula específica você botar esse bate-papo que eu tive com o Cristiano e depois você conversar com seu povo, seria muito bom. Essa é uma aula que seria excelente você conversar com o povo e dizer assim: "Oh, pastor Gedeon pediu para vocês terem aula hoje com ele e com o Cristiano". Aí bota esse vídeo. Com ele e o Cristiano, tá? Mas se você não puder, seria um problema. Quiser dar a aula, dê a aula, mas é fundamental, tá bom? Você que sabe. Boa aula para você, um grande beijo. Vou deixar os slides aqui e a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, lembrando que a gente continua na próxima aula sobre esse assunto, né, sobre a forma que os súditos do rei vivem nos dias atuais, segundo o Evangelho de Mateus. Gente, um grande beijo. Deus abençoe. A paz do Senhor.